Olá, amigas! Este será o lindo modelo de pano de prato que vamos fazer juntas hoje. Nós vamos usar só um retalho de tricoline e vamos fazer 2 recortes. Num nós vamos usar a parte da frente deste lado e o outro nós vamos fazer o detalhe do outro lado. Olha que graça que fica os nossos panos de prato. Este eu só costurei os nossos detalhes aqui e ficou uma graça. Vamos fazer juntas? Nós usamos pouquíssimo material e olha o efeito, a lindeza que fica os nossos panos de prato. Vamos fazer juntas? Vamos usar um pano de prato com bainha dos 2 lados mais compridos. E nós vamos usar também 2 tecidos de tricoline, um que seja estampado e outro liso para nós fazer um detalhe. Nós vamos usar também 2 botões, você pode usar um pouquinho maior ou um de tamanho médio. Nós vamos utilizar 2. E nós vamos precisar também de fitinha. Pode ser uma fitinha simples, cianinha ou uma renda, qualquer coisa que você tenha em mão que seja uma renda ou uma cianinha mais fina. Vamos precisar também de um pedaço de papel craft ou um jornal, uma cartolina para nós fazermos um molde. Eu cortei o meu papel de molde na altura de 20 centímetros de altura e mais largo que o meu pano de prato, 1 centímetro de cada lado. E nós vamos fazer o nosso molde, mas vamos fazer aleatoriamente. Então nós vamos riscar, vamos dobrar ele ao meio. Vamos dobrar ao meio no sentido da largura. E aqui nós vamos fazer o nosso traçado. Eu fiz um risco mais simples, para nós conseguirmos costurar no nosso pano de prato. Mas você pode fazer ele com mais voltas. Vamos cortar sobre o risco, lembrando que nós vamos ficar com 2 partes. A parte embaixo e a parte de cima. Então, nós vamos ter 2 moldes. Cortei bem sobre o risco e aqui nós já ficamos com os nossos 2 moldes. Eu cortei no meu tecido tricoline estampado também uma faixa com 20 centímetros de altura e mais larga que meu pano de prato, 1,5 centímetro de cada lado. Então, nós vamos dobrar essa faixa ao meio, vamos encontrar o meio dela e vamos colocar um dos moldes aqui. Eu vou colocar este molde que eu risquei e cortei primeiro. Eu coloco o meu molde sobre o meu tecido tricoline. O meu molde está com abertura para este lado e o meu tecido também com abertura para este lado. Então, eu vou riscar este meu molde no meu tecido e vou cortar. Automaticamente, eu já vou ficar com os meus 2 tecidos cortados, como se tivesse cortado primeiramente com o molde. Então, aqui eu vou cortar bem sobre o risco. Eu vou recortar bem sobre o risco, porque nós vamos usar para decorar o nosso pano de prato os 2 tecidos, os 2 pedaços. O que está para o lado de baixo e o que está para o lado de cima. Vamos fazer 2 aplicações. Porque geralmente, quando as pessoas cortam este aqui que ela usou o molde, ela simplesmente se desfaz do outro pedaço. Não, nós vamos usar os 2 pedaços. Olha que graça. Nós vamos costurar este de um lado e este aqui nós vamos costurar lá do outro lado. Vocês verão que lindo que vai ficar o nosso pano de prato. Mas primeiramente, antes de costurar no nosso pano de prato, eu vou costurar aqui deste lado uma cianinha. Mas vocês podem costurar uma rendinha, vocês podem passar um passa-fita, o que vocês tiver em mão, o que tiver em mão. Então, eu vou à máquina e vou alinhando a minha cianinha aqui, bem respeitando todas essas voltinhas.
Então, eu vou costurar deste lado uma rosa e do outro lado eu vou costurar esta azul. Como também eu poderia costurar esta laranja, mas eu vou preferir azul. Então, eu vou costurar uma deste lado e a outra deste lado e já voltamos. Aqui na máquina, nós vamos alinhando bem a cianinha com o recorte do nosso barrado e vamos costurando. Nós vamos alinhando e costurando. Lembrando que nós vamos costurar do lado direito, porque depois nós vamos virar para nós costurar lá no nosso pano de prato. Então, nós costuramos direito com direito. Costurei a cianinha nas nossas duas faixas e virei para o lado direito e passei. Vai ser um barrado para um lado e o outro barrado para o outro lado. Então, agora nós vamos costurar os nossos barrados. Então, eu vou costurar esta faixa aqui nesta parte, no meu pano de prato. Primeiramente, eu dobrei ela ao meio e frisei bem para encontrar o meio. Também o meio do meu pano de prato. Mas eu vou virar para o lado de trás, porque ele já está com bainha. E nós vamos também colocar a nossa faixa aqui, alinhando bem aqui no meio, alinhando aqui e vamos colocar um alfinete. Lembrando que nós estamos com o avesso do pano de prato para cima e o direito da nossa faixa para baixo. E nós vamos alinhar aqui bem alinhadinho e vamos alfinetando. E esses excessos que nós deixamos dos dois lados, nós vamos dobrar, abraçando o nosso pano de prato. Então, agora eu vou à máquina passar uma costura, mais uma costura mais larguinha. E já volto para mostrar para vocês. Passei a costura aqui do lado de trás, virei para frente e passei, deixando uma beiradinha pro lado de trás, como se fosse um viés. E aqui na frente, nós vamos alinhar tudo bem alinhadinho e vamos alfinetar, para nós mantermos aonde nós queremos o nosso barrado. Vou colocar 3 alfinetes aqui mais no centro e vou dobrar essas partezinhas que nós deixamos de 1,5 centímetro para fazer acabamento. Então, eu vou dobrar aqui, vou alinhar bem com o meu pano de prato e vamos passar uma costura. Começando aqui, nós vamos fazer toda a volta e vamos terminar aqui do outro lado, deixando os fios mais compridos no início e no final, para nós darmos 2 nozinhos e depois embutir. Então, eu vou passar essa costura e já mostro para vocês. Costurei em todas as voltas, uma costura bem fininha, deixei os fios mais compridos, dei 2 nozinhos e embuti. Como vou fazer aqui com vocês. Já dei os 2 nozinhos na linha, coloco a minha agulha bem no pezinho, onde nós começamos ou terminamos a nossa costura, passamos o fio na agulha e puxamos lá na frente para nós embutir. Passei os fios na agulha, agora eu puxo aqui na frente, puxo bem aqui na frente os fios para eu cortar, para deixar embutido. Porque se nós cortarmos lá, ele vai desfiar. E se nós fizermos retrocesso, ele marca. Eu gosto mais de deixar eles embutidos. Olha que graça que ficou a nossa bainha aqui. Então, a bainha deste lado já está pronta. Olha a graça que ficou a parte de trás. Agora, nós vamos fazer o outro lado com aquela outra parte. Vamos virar para o lado de trás e vamos alinhar a nossa faixa aqui. Vamos procurar o meio do nosso pano de prato, o meio da nossa faixa. Marquei o meio do pano de prato e o meio da nossa outra faixa. Então, nós vamos costurá-la aqui. Vamos colocar como nós colocamos a outra. Vamos alinhar bem aqui, meio com meio,
E aqui nos cantinhos também, nós vamos dobrar essa partezinha, alinhar bem, dobrar do outro lado e passar a costura. Então, eu vou fazer esta parte de baixo como nós fizemos lá do outro lado. Vou alinhar bem, alfinetar e costurar e já mostro para vocês. Amigas, passei a costura aqui do lado de trás, virei para frente, deixei uma bainha para trás, como nós fizemos lá do outro lado. E aqui também, eu dobrei essa partezinha para dentro para fazer acabamento. Então, agora, eu vou colocar os meus alfinetes aqui para manter a nossa faixa onde nós necessitamos, para nossa barrinha aqui atrás ficar toda do mesmo tamanho. Vou alfinetar e vou passar uma costura como passamos lá do outro lado. Mas uma costura bem fininha para nós fazer um lindo acabamento aqui. E aqui nós vamos deixar os fios mais compridos, vamos dar 2 nozinhos e vamos embutir. Então, eu vou fazer esta costura, embutir os fios e já mostro para vocês os nossos barrados semi-pronto, porque temos que fazer o detalhe ainda. Amigas, olha que graça que ficou a aplicação aqui do nosso barrado. Olha o dengo que ficou esta parte aqui. Lembrando que nós usamos 20 centímetros só do nosso tricoline, da largura do nosso pano de prato. E olha esse lado, que graça que também ficou o nosso barrado. Deste lado, nós vamos fazer umas aplicações aonde nós temos essa volta. Vamos aplicar 2 flores. Mas você pode também aplicar um lacinho, você pode fazer um outro detalhe, colocar uns biquinhos, dobrar uns quadradinhos e colocar uns biquinhos. Mas eu peguei o nosso tecido azul e cortei 10 círculos e eles têm 8 centímetros de diâmetro aqui. Eu usei um copo, mas você pode usar uma xícara, usar uma tampinha, o que você tiver em mão. E eu montei uma flor. Olha a flor que eu montei, com 5 pétalas. Eu vou montar uma dessa junto com vocês. Cada flor eu uso 5 círculos. E nós podemos dobrar os círculos para fazer vários modelinhos de flor. Eu vou dobrar só uma vez e vou franzir toda a roda. Mas você pode dobrar mais uma vez. Ela vai ficar de bico. Mas eu quero que ela fique com uma voltinha assim. Então, eu vou fazer ela dobrar só uma vez o meu círculo ao meio. Vou pegar uma agulha com linha e nozinho na ponta e vou fazer para baixo, para cima, para baixo, para cima, unindo bem os 2 tecidinhos aqui. Eles têm que estar bem alinhadinhos. Podemos fazer um alinhavo bem mais larguinho para nós formar a nossa pétala. Eu já coloquei uma pétala na nossa linha. Vou colocar a próxima. Dobro ao meio e vou fazer de novo o nosso alinhavo, dobrando ao meio. Então, eu vou colocar desta maneira as 5 no meu fio e já mostro para vocês. Coloquei as 5 pétalazinhas, na linha. Agora, vou puxar bem, firmando bem e dar um nozinho aqui e vou fechar uma partezinha na outra. Fechei a minha flor, dando uns pontinhos aqui no meio para fechar bem o nosso centro da nossa flor. Agora, nós vamos costurar uma florzinha deste lado e a outra florzinha deste lado, pregando com um botão. Pode ser um botão rosa, pode ser um botão branco, um botão vermelho, porque nós temos todas essas cores na nossa estampa. Então, eu vou costurar aqui com este botão rosa. Eu já vou usar o fio que ficou aqui na minha flor para eu pregar. Lembrando que você pode pregar nos cantinhos, pode pregar aqui no meio as 2 juntas, mas eu vou pregar uma nesta parte e a outra nesta parte. Vou costurar primeiro uma aqui e depois costuro a outra do outro lado, prendendo ela com o meu botão rosa. Você pode prender também com uma pérola, com outro fuxiquinho, com
com uma outra florzinha menor, como queiram. Mas com o botão vocês vão perceber que vai ficar muito bonito. Vou passar várias vezes pelo botão, pela minha flor e pelo pano de prato e já mostro para vocês, para eu pregar, costurar bem a minha flor aqui. Costurei as duas flores aqui e olha o dengo que ficou. Costurei bem firme com uma linha mais forte. Então ficou uma graça o nosso barrado aqui deste lado. E olha do outro lado, usando aquele tecido que nós fizemos o recorte. Olha que dengo também que ficou. Olha que graça que ficou o pano de prato. Porque geralmente esta parte nós não usamos. E esse aqui fez um acabamento lindo. Façam para vocês ver que dengo que fica. Então este foi o lindo pano de prato que fizemos juntas hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todas de coração e fiquem com o nosso amado Jesus.